Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Vladimir transitava com seu carro pelas ruas da cidade, chamada Santa Bárbara do Oeste, na noite que antecedia a realização da festa da imigração. Ele havia saído tarde do trabalho naquele dia, e devido à aproximação de um temporal, a noite chegou mais cedo naquela região. Os primeiros pingos de chuva já estavam caindo no momento que Vladimir entrou no carro, e em poucos minutos, uma pancada muito forte exigia mais cuidado dos motoristas, que mesmo com os faróis acesos, tinham uma visibilidade limitada diante deles. No mesmo instante que a iluminação pública apagou, Vladimir estacionou diante de um pequeno armazém. O dono daquele estabelecimento estava aguardando as últimas cadeiras que estavam lá fora, e provavelmente ele iria fechar preocupado com a falta de energia e com a forte chuva que demonstrava insegurança continuar com o local aberto. Vladimir queria comprar um maço de velas, pois temia não encontrar nenhuma na casa dele, e queria ficar seguro de que, se a energia demorasse para voltar, ele poderia utilizar a chama das velas para iluminar a casa. Ele desceu do automóvel e correu até chegar à porta do estabelecimento. O proprietário, quando o viu chegando, ficou assustado, mas ao aproximar-se, reconheceu o rapaz que de vez em quando frequentava aquele lugar. Vladimir, vendo a preocupação do homem, disse-lhe que precisava comprar algumas velas. E após o reconhecimento, o proprietário o convidou para entrar e fechou as portas, pois o vento estava levando lá para dentro a chuva que caía forte lá fora. O homem reacendeu as velas que foram apagadas com a força daquela ventania, e Vladimir notou que havia mais 4 pessoas, possíveis clientes, que não conseguiram sair antes do início da tempestade. Se uma daquelas pessoas que estavam naquele pequeno ambiente comercial quisesse ir embora, precisaria sair sob uma forte chuva. Não havia outra alternativa, a não ser esperar a chuva parar ou diminuir seu volume, e assim poderiam ir embora, sem correr o risco de ficarem encharcados. No canto do balcão e perto de uma parede, estava um homem que chamou a atenção dos outros. Ele fechava os olhos e tremia toda vez que ouvia um trovão. As outras pessoas que viram aquele homem naquela situação pensaram que ele tinha medo da chuva. Mas aquele sujeito escondia uma coisa, que por causa daquilo, todos sentiriam medo também. Eles começaram a beber, inclusive o dono do bar, que estava feliz, pois mesmo com as portas fechadas, conseguia vender para aqueles que estavam ali com ele. Enquanto riam, contando piadas, Vladimir notou que aquele desconhecido encostado na parede e no canto do balcão fez um movimento de assustado. Aquele homem afastou-se do balcão depois de soltar seu copo de bebida sobre ele e caminhou até os outros. Quando chegou perto, ele perguntou: "Vocês viram aquilo?" Seguindo uma pausa de alguns segundos, e diante dos olhares curiosos das outras pessoas, ele perguntou novamente: "Vocês viram aquilo que desceu pela parede?" Além daquele homem, ninguém mais viu nenhum vulto. Aquele espaço era forrado com madeiras, e se alguém entrasse pelo telhado, teria que quebrar o revestimento. O proprietário do imóvel brincou dizendo: "Xiii! Alguém aqui bebeu muito!" Com exceção daquele homem, todos riram e continuaram bebendo. E enquanto conversavam, Vladimir ficou olhando para o sujeito, que parecia realmente assustado com alguma coisa. Aproximando-se do homem, Vladimir puxou conversa e perguntou a ele se estava tudo bem. Como resposta, o homem apontou com o dedo o canto da parede perto da porta daquele bar, que também era um pequeno armazém. A mão daquele homem tremia, e Vladimir notou
que o mesmo não estava bêbado. Talvez ele tivesse mesmo tomado umas e outras, mas não o bastante para ficar embriagado. Mas então, o que estaria acontecendo com ele? Pensou Vladimir, enquanto puxava 2 cadeiras. Depois de sentados, Vladimir começou a falar que estava morando há somente 2 anos ali naquela cidade e que pagava aluguel em uma pequena casa, mas estava guardando dinheiro para comprar um terreno. E depois de construir, ele queria trazer os pais dele, que moravam em Piracicaba. Na verdade, aquela conversa tinha como objetivo acalmar o homem que estava tendo uma visagem que o assustava. O homem disse que ele é natural daquele lugar e que ele fazia serviço de pedreiro. E disse também que, devido àquela forte chuva, parou ali no bar, naquele final da tarde, e esperava que o temporal não demorasse para perder sua força. Assim ele poderia ir embora. Aquele homem disse que alguma coisa ruim entrou ali. Ele podia sentir a presença de algo desconhecido e, depois de ter visto o vulto descendo pela parede, começou a sentir calafrios. Vladimir quis saber o nome daquele sujeito e ele respondeu que é conhecido como Dito. E continuou falando que durante a manhã daquele dia, enquanto ele e o servente de pedreiro seguiam juntos para o serviço, aconteceu de encontrarem um trabalho de oferenda na estrada do cemitério do campo, que foi construído por imigrantes americanos. E Dito disse que pegou algo daquela oferenda, mesmo com a rejeição do seu ajudante, que falava para não mexer naquelas coisas. Depois o Dito caminhou até o canto do balcão e pegou uma mochila que ele havia deixado lá. Ao abrir a mochila, ele retirou um pequeno urso de pelúcia e disse para Vladimir que foi aquilo que ele pegou lá daquela oferenda. Um detalhe estranho chamou a atenção. Foi que os braços do urso foram levados para trás e depois amarrados por uma fita vermelha. Vladimir, enquanto segurava o urso de pelúcia, notou que havia um zíper na barriga do boneco de tecido. Ao mostrar para o Dito, o mesmo disse que deveriam abrir para ver o que havia dentro daquele fantoche. No mesmo instante que o Dito terminou de falar aquelas palavras, as chamas das velas se agitaram e 2 das 4 que foram acesas pelo dono do bar se apagaram. E novamente, o Dito sentiu os calafrios. E no momento que o Vladimir puxou o fecho do zíper, as outras velas se apagaram também. Quando a escuridão tomou conta daquele local, todos sentiram um cheiro de enxofre e um movimento no ar os deixou calados. O proprietário do local pegou uma caixa de fósforos e acendeu novamente as velas, que foram apagadas, sem que ninguém fizesse aquilo. Dentro do fantoche, encontraram um pequeno crucifixo amarrado com outro pedaço de fita, e a cruz estava virada ao contrário, ou seja, de cabeça para baixo. Naquele armazém havia prateleiras de madeira que eram usadas para expor os produtos que seriam vendidos. Uma delas estava cheia de garrafas e litros de bebida. O que aconteceu a seguir fez alguns homens saírem correndo do local. No mesmo instante que o Vladimir retirou a pequena cruz de dentro do urso, a prateleira com os vasilhames começaram a vibrar. E se o dono do bar, com a ajuda de um amigo, não tivessem segurado aquele imóvel, o prejuízo seria muito grande. Ao verem aquela cena assustadora, 2 homens abriram a porta e, aproveitando que a chuva já enfraquecia, eles foram embora correndo e nem olharam para trás. O amigo do dono daquele bar, o mesmo que também segurava a prateleira para não deixá-la cair, gritou em nome de Jesus Cristo para que o Dito e o Vladimir queimassem aquele fantoche e o crucifixo que havia dentro dele. Dito correu para pegar álcool e fósforos, depois molhar o urso de pelúcia e, em seguida, após botarem fogo nele, o jogaram fora do bar. Enquanto o fogo consumia o boneco de pano, as velas apagaram novamente. E outra vez, a prateleira começaram a tremer. Mas desta vez foi mais forte e algumas garrafas de bebidas caíram e quebraram. Sem saberem o que causava aquilo,
Todos ficaram apavorados, e somente depois do fogo ter consumido o fantoche, o ambiente voltou ao seu estado normal. Depois de pegar o maço de velas, Vladimir ofereceu carona para o Dito, que não morava muito longe de onde estava. E como ainda continuava uma chuva fraca, Dito deixou a bicicleta guardada no bar e aceitou aquela carona. As ruas continuavam escuras pela falta de energia e somente diante deles ficava iluminado pelos faróis do carro. Em poucos minutos, uma luz mais forte que as dos faróis do carro surgiu atrás deles, e os dois passageiros acharam que a energia elétrica tinha voltado na cidade. Mas aquele pensamento era enganoso. Atrás deles havia um caminhão chegando bem rápido, e pelo peso da carga de postes de madeira e também devido à pista molhada, o motorista não conseguiu frear e atingiu violentamente a traseira do carro do Vladimir. A pancada jogou o pequeno veículo no acostamento. E se Vladimir não tivesse conseguido dominar o controle daquele carro, eles teriam caído dentro de uma enorme barroca, a poucos metros de onde o veículo parou. Vladimir ficou com o prejuízo do porta-malas amassado, mas deu graças a Deus por terem sobrevividos.